Agora a gente respira um pouco, né? Porque esse dia 27 de janeiro é realmente um dia para reflexão. Porque hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU em homenagem à memória dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e milhões de outras vítimas do nazismo. E após a queda do Terceiro Reich na Alemanha, muitos nazistas fugiram aqui para a América do Sul, inclusive para o Brasil. Em Ibirubá, cidade de cerca de 20 mil habitantes, localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, a quase 300 quilômetros de Porto Alegre, paira uma suspeita histórica, a de que no subsolo do centro da cidade haveria um túnel supostamente utilizado como rota de fuga por nazistas na Segunda Guerra Mundial. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o jornalista Clovis Messerschmidt, que vem investigando a fundo essa história, inclusive já recebeu ameaças por causa dessas investigações. O Clovis já está aqui com a gente, né, Clovis? Cadê o Clovis? Temos o Clovis aqui. Boa tarde, Clovis. Seja bem-vindo aqui no programa. Conta pra gente como é que você... Peraí, a gente está ouvindo o áudio do Clovis? Deixa eu ver. Fala um pouquinho pra gente aqui, Clovis, por favor. Boa tarde a todos, que prazer estar participando desse dinâmico programa. Perfeito, estamos ouvindo o Clovis. Clovis, conta pra gente então como é que você ficou sabendo dessa história e quando você decidiu investigar a fundo essa existência desses túneis, né, que teriam sido usados por nazistas em rota de fuga. Eu iniciei a pesquisa em 2015, durante outros trabalhos paralelos, né, de uma revista histórica do município, dos 60 anos de Ibirubá, naquela ocasião, né, e ali eu conheci daí testemunhas cabais dos túneis, né, surgiu essa oportunidade de eu conhecer essas pessoas e entrevistá-las, e isso acabou me motivando daí, né, a perseguir esse assunto, explorar mais esse assunto, e daí esse assunto, né, tomou conta da minha vida. Acabei viciando nesse assunto, já são 8 anos, e muitas descobertas. O que vocês descobriram até agora, Clovis? Esses túneis, na verdade, os primeiros deles começaram na era da colonização de Ibirubá, a partir de 1899, que naquela época lá, a região sofria muito ataques de bandoleiros, e de aquelas famílias colonizadoras, para se proteger, né, começaram a fazer essas estruturas subterrâneas, interligando algumas casas. E depois na Segunda Guerra, né, Mundial, essas estruturas foram ampliadas, mas daí com outros propósitos, né? Porque em Ibirubá teve a atuação de uma célula nazista aqui no município, né? Inclusive essa célula nazista tinha ligação com um esquema criminoso internacional de espionagem, contrabando de dólares, lavagem de dinheiro, né? E daí passaram a usar esses túneis para isso, para esconderijo, rota de fuga, até passaram por Ibirubá nazista de alto escalão. Ainda existem testemunhas oculares, inclusive, disso, né? Por exemplo, Martin Bormann, né? Josef Mengele, passaram por Ibirubá. E tem pessoas vivas ainda que relataram, né, muitas informações para mim, para a redação da revista que eu trabalho, que eu edito, né, aqui na cidade, na região. E esse assunto dos túneis se tornou o maior mistério da história aqui de Ibirubá. E eu tô firme, apesar das retaliações, de ameaças que eu enfrentei, né? Pois é, Clóvis, que ameaças foram essas? Como é que está sendo assim, a receptividade da população para esse trabalho de investigação que você vem fazendo? O meu trabalho... Ei, deu uma travadinha ali no Clóvis, vamos ver se volta. Né, Tá voltando, tá voltando. Tá oscilando um pouquinho aqui a internet, mas acho que já tá voltando. Vamos ver, Clóvis, tá me ouvindo? Sim. Tá aí, então. Tá ok. Voltou o Clóvis. Então, pode seguir, Clóvis. Posso seguir? Tá. O que acontece essa célula nazista e esse esquema criminoso internacional, né, usavam esses túneis. E ali houve uma grande lavagem de dinheiro, né, que beneficiou pessoas, famílias, empresas de Ibirubá e da região. E hoje o que eu percebo, assim,
que, não digo todos, mas alguns descendentes daquelas famílias não querem que essa verdade venha à tona, né? E de passar a conspirar contra o meu trabalho. Mas eu me mantenho firme, né, em busca da verdade, como eu disse anteriormente, né, que o meu compromisso é com a verdade, né, e eu conto também com o apoio de patrocinadores, porque a minha pesquisa ela é independente, né, totalmente independente. Clóvis, eu ia perguntar justamente isso. De alguma forma, o poder público, você está com algum tipo de apoio, incentivo nesse sentido? Eu tenho, de autoridades e poder público, eu tenho pouco apoio, né? Eu tenho apoio das empresas, um grande apoio, né, que patrocinam o meu trabalho. Tenho apoio de algumas universidades federais, inclusive. Até eu recebi aqui geólogos, né, da URGS, da Unipampa, realizaram um trabalho aqui, um mapeamento subterrâneo, e encontraram vários indícios dos túneis, inclusive, em vias públicas. E eu estou com uma meta agora para 2023, né, que é perfurar esses locais com os indícios. E indícios, né, apontados em laudos geológicos, né? Então, são locais precisos. E esses locais, Clóvis, eles teriam sido utilizados para fugir de Ibirubá, de passar para outros países aqui da América do Sul? Ibirubá, na verdade, fazia parte de uma rota nazista, né? Daí, esses nazistas cruzavam por aqui e precisavam também, né, de guarida, esconderijos, né? Mas eu acredito, né, com o passar dos anos e tantos depoimentos, eu já ouvi mais de 100 testemunhas, para você ter uma ideia. E a maioria delas oculares, tanto dos túneis como da passagem desses nazistas por aqui, né? E acredito que a atuação maior, né, foi relacionada ao contrabando de dólares, né, que foi muito grande o contrabando de dólares. Para você ter uma ideia, na época lá, durante, né, a Segunda Guerra, de 1939 a 1945, isso passava de 40 milhões de dólares na época. Uma grande lavagem de dinheiro, que beneficiou muita gente. E uma coisa que vale destacar também, né, que houve trabalho análogo a escravo nesses túneis. Eu até ouvi algumas testemunhas oculares, né, umas testemunhas cabais, pessoas que trabalharam nesses túneis. E os relatos, assim, são estarrecedores do que acontecia dentro desses túneis. Caramba, aí, assim, pode falar alguma coisa pra gente? Por exemplo, uma testemunha, né, que trabalhou nos túneis foi uma senhora. Hoje ela reside em Sapucaia do Sul, inclusive. Ela trabalhou vários anos nesses túneis. Ela vinda do interior de Tenente Portela, da cidade, né, de Tenente Portela. E ela contou que essas pessoas, né, trabalhavam até a exaustão, né, tinham pouca alimentação e pouca água, né, dormiam em locais subterrâneos, saguões, com pouca iluminação. Opa, deu uma travadinha de novo. A conexão ali tá um pouquinho complicada. Vamos ver se o Clóvis volta logo para a gente conseguir finalizar. Ele falar um pouquinho dos próximos passos aí nessa investigação. Já está voltando o Clóvis aqui. Então, Clóvis, eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho para a gente quais são, então, os próximos passos, o que vocês pretendem, né, até o final das investigações, se tem ideia também de fazer algum tipo de projeto, de transformar, de certa forma, né, em algum patrimônio, porque isso aí é história, né, história não só gaúcha, brasileira, mas da humanidade, do mundo. Com certeza, até na verdade esses túneis, né, são patrimônio da humanidade, só que hoje eles se encontram, né, os acessos, né, em propriedades particulares. E os donos desses imóveis estão irredutíveis, não permitem a entrada de ninguém nos imóveis, infelizmente. Mas, enfim, os meus objetivos, meus dois principais objetivos com essa pesquisa, né, são reescrever a história do meu município, né, Ibirubá, reescrever a história de Ibirubá, e fazer turismo com esses túneis. Um turismo histórico, né? Fazer turismo. E outra coisa, né, como eu disse e repito, para esse ano eu tenho uma meta. Eu quero perfurar todos os locais indicados em laudos, né, dos geólogos, como eu disse, da URGS, da Unipampa, perfurar todos esses locais com os indícios dos túneis, averiguar todos esses locais e daí fazer as perfurações. E já estou com tudo bem organizado. Só me falta uma coisa ainda, né, que eu estou organizando a documentação,
que é a autorização da prefeitura, que se trata de vias públicas, né? Isso é patrimônio da comunidade, as ruas, enfim. Eu preciso dessa autorização. Mas o prefeito aqui do município já acenou, né, favorável, para que eu continue, né, e esclareça definitivamente essa história, nessa pesquisa. Com certeza, muito importante isso aí para todos, né? E na verdade, né, hoje a minha pesquisa está pronta, né? Como eu disse, já foram ouvidas mais de 100 testemunhas, né, a maioria delas oculares. Estou com importantes documentos, né, por exemplo, do DOPS, né, que o DOPS era uma polícia especializada, né, do Brasil, que combatia o nazismo. Consegui muitos documentos do DOPS, muitas provas, né, provas irrefutáveis, e também consegui alguns relatórios da Interpol, inclusive, né, que a Interpol, na época, estava no rastro do chefe desse esquema criminoso internacional, que, inclusive, né, eu vou me resguardar de citar o nome por enquanto, era um médico aqui da cidade, para você ter ideia. Caramba! Chefiava esse esquema criminoso internacional. Nossa. E a célula nazista, né, era chefiada por um padre aqui do município. Nossa! Todas essas provas, né, com as autoridades. Provas, né, irrefutáveis, como eu disse, né. Então, hoje a pesquisa está pronta, na verdade, está bem fundamentada. E a abertura dos túneis, né, dessa rede de túneis, digamos, seria a cereja do bolo da pesquisa. Com certeza. Eu estou bem convicto, bem confiante, otimista, né? Eu estou agora na reta final, né? E logo, logo, todos terão uma surpresa, que será a abertura, né, de um ponto dessa rede de túneis. Olha só, vamos aguardar então. Eu já peço aqui para o Clóvis, assim que tiver novidades, ele entra em contato para a gente acompanhar de perto essa história, que é a história de todos nós, né? Que afeta todo mundo, precisamos esclarecer isso e, enfim, né? Depois tomar todas as providências, porque realmente é patrimônio da humanidade, né? A história aí do nazismo, do Holocausto, é um capítulo que também é preciso ser lembrado para não voltar a se repetir. Clóvis, muito obrigada pela presença aqui, boa sorte com as pesquisas e vai nos mantendo informados. Com certeza. Grande abraço a todos. Um abraço. Bom fim de semana.